mesmo que oferta simples, mesmo que uma história contada numa noite, da qual eu possa me lembrar, né? Eu sento com uma outra pessoa que também perdeu e digo assim, sabe que eu estou lembrando do fulano? Quando ele tinha 5 anos de idade, eu li para ele a história do Chapeuzinho Vermelho e ele ficou com medo do lobo. Eu estou lembrando do morto e estou lembrando de uma oferta que eu fiz e isso me ajuda a suportar a dor. A certeza de ter agredido, agradado, desculpado, a certeza de eu ter me relacionado com todos os sentimentos com o ser perdido. Briguei, beijei, desculpei. A certeza de se permitir. A dor, eu chamei ali metaforicamente, a dor doce da saudade. O que é a dor doce da saudade? É poder sentir a falta sem raiva, sem culpa, sem o medo, poder sentir a falta. Poder lembrar do rosto, do sorriso, do cheiro. O culto à falta. Visitar o cemitério, para quem não queimou o seu amado. Tem gente que queima, depois joga cinza no mar, depois não sabe o que fazer. Né? Então, o cemitério é importante. Toda vez que eu vou lidar com alguém em relação ao luto, eu sempre digo, vamos lá rezar no cemitério. Ah, mas lá só tem osso, ele não está mais lá. Não. Ele está lá, sim. Ele está lá. O osso dele está lá. Deve ter cabelo também. Tá? Os bichos já foram embora, mas ele está lá. Tem algo dele lá. E tem a lembrança do enterro. E tem a lembrança do velório. A visita ao cemitério é, desde há muitos tempos, o exercício do luto. É o exercício de não adoecer. A visita ao cemitério. E que enfrentar a morte de alguém que está perto, de alguém que nos pertenceu, de alguém que foi desejo, não existe nenhuma maneira psicológica, nenhum recurso psíquico para a gente poder elaborar isso. O único recurso psíquico que nós temos é esse que vocês veem ali estampado, que é a dor. Uma sociedade que não permite a dor é uma sociedade que vai fatalmente se destruir. É uma sociedade de psicopatas, é uma sociedade de antropófagos, como nós temos nos tornado aí. Vocês veem aí nos nossos jornais, na nossa mídia aí, o que nós temos feito uns com os outros, a maneira que nós temos destruído facilmente coisas dos outros, né? Matado filhos dos outros, estuprado filhos dos outros, descuidado de filhos dos outros, né? De pessoas ligadas aos outros. Então, uma sociedade se torna saudável para lidar com a morte quando ela permite a dor. Permitir a dor é permitir que se chore, permitir que se lamente, permitir que se grite, permitir que aquela mãe se debruce no caixão daquele filho e faça um escândalo histérico, porque, como eu falei, infelizmente, a morte não é lógica, não existe como apreendê-la, nós não temos capacidade psicológica para isso, e a morte não é ética, ela não é digna, ela não é ética, ela é estética. E nós temos vergonha da mãe que chora desesperadamente no caixão do filho. Nós temos vergonha. Nós vamos lá e tiramos ela de lá. Vamos dar café para ela, ou um ansiolítico, ou um antipsicótico, ou um inseticida, ou alguma coisa para que ela pare com aquele sentimento. E continuamos isso depois, lá no trabalho, Então, eu conheço uma avózinha que perdeu um filho e 2 netos. Um filho e um neto de acidente de carro e uma outra netinha de uma doença autoimune terminal com 6 anos de idade.
perdeu 3 pessoas. De vez em quando, ela vai a alguma festa e se lembra de que aquelas 3 pessoas não estão ali. E aí ela começa a chorar e alguém fala assim, mas de novo. E aí ela tem que engolir a sua dor e quando ela engole a sua dor, ela faz uma doença no seu corpo. Ela faz doer sua perna, ela faz aparecer um ponto de câncer em algum lugar, ela deixa de fazer o tricô, ela deixa de fazer o doce e todo mundo pensa que a ajuda, que está ajudando com que ela não sofra. Então, vejam bem, a dor é talvez o sentimento mais importante para quem pensa que saúde mental é importante. A permissão da dor é a permissão da vida. Negar a dor ou impedir a dor é impedir a vida. Eu perdi uma avó faz 2 meses e eu era muito ligada a ela porque eu tive a perda da minha mãe com 5 anos de idade, ela que me criou. Ela estava numa casa de repouso e eu sempre queria tirá-la de lá, colocar num apartamento com uma enfermeira particular, achando que aquilo seria melhor para ela e não consegui fazer isso a tempo, né? E, assim, aí eu me despedi pela última vez, ela pediu para que eu ficasse um pouco mais naquele dia e eu peguei e falei, não, preciso ir, eu volto semana que vem. E na outra semana ela faleceu. Nesses 2 meses, eu tenho sonhado com ela todas as noites. Eu gostaria de saber, eu não sei se você lida com psicologia com sonhos, se isso tem alguma coisa que tem alguma ligação, que seja, mas tem certos sonhos que têm me incomodado. Então, eu queria saber se com o tempo isso desaparece, é normal isso? Eu acho que você está vivendo a coisa certa e se preocupando com a coisa errada. Eu acho que sua cabeça está lhe dando o maior presente que alguém que está enlutado pode ter, que é esse sonho, que deve ter tudo aquilo que você leu, que eu escrevi ali. Né? A culpa, a raiva de si mesma, né? Você se despediu dela nem imaginando que ela fosse morrer, né? Pensando em voltar a semana seguinte. Mas eu acho que você não tem que se preocupar com os seus sonhos, eu acho que você tem que deixar com que eles venham sempre. E eu acho que você tem que se preocupar com a sua culpa, não com os seus sonhos. Minha mãe, aos 78 anos, uma mulher rígida, maravilhosa, feliz com a vida, de repente apresentou tumor no cérebro. Cheguei para ela, mãe, eu sou médica. Mãe, você está com tumor no cérebro, você vai morrer. Ela perguntou assim para mim, mãe, filha, mas por que eu? Por que não você? E vivemos 10 meses, uma vivência maravilhosa de perdão, desculpas, e que foi muito linda a morte da minha mãe. Eu tenho uma filha suicida, 4 tentativas de morte, e que eu só parei de sofrer com isso quando eu me desapeguei. Não tenho culpa. Não tenho culpa com a minha mãe. Eu não tenho culpa. Eu trabalhei com muitos pacientes, crianças e adultos, inclusive adultos que eu ia na casa deles, que estavam terminais e que a cada membro da família foi permitido fazer o luto prévio. Pedir desculpa, lembrar coisas, e aí o terminal pôde fazer pedidos para cada um dos seus membros. Depois que eu morrer, eu quero que você fique com esse relógio, eu quero que você fique com aquilo, eu quero que você faça isso, eu quero que. Então, a morte pressentida, a morte autorizada, que é a morte
pela doença, a morte que a gente deseja. Que morte que a gente deseja? Do ser amado que entrou em sofrimento. Esta morte autorizada, ela já faz com que o luto se antecipe. Percebe? E coitado daquele que acorda no meio da noite com a polícia rodoviária ligando para dizer que o filho bateu o carro num poste e morreu. Mas num caso e no outro caso, a base da perda tem que ser a dor. Para Ivan Capelato, uma sociedade que não permite a dor não é uma sociedade saudável. É preciso viver o luto. O luto é a vida. E aqui termina mais um Café Filosófico da série A Ação, o Medo, a Incerteza e a Dor. O tema de hoje foi a morte da pessoa querida. Obrigada e até a próxima.